Olá, quartsetorianos! Estamos de volta com o Crie Comigo. Estou com meu chazinho aqui pra gente poder planejar algumas coisas. Eu desapareci porque estava com pedra nos rins, quase tive que operar, mas tá tudo bem agora, estou de volta. Meu objetivo hoje é focar no primeiro ato da história, sem falar de cenas, isso não é pra agora. Então vamos voltar aonde a gente parou no vídeo passado, que foram os personagens. A gente ficou com o nome das drags em aberto e aí vocês mandaram um monte de opinião, teve gente que mandou por DM no Instagram. Vou começar com o Samuel. Pra quem se lembra, Samuel é o antagonista inicial, né? Aquela oposição inicial, que é o antagonista que depois vira amigo, e o poder que ele vai ter é o do fogo. Pro Samuel a gente chegou a definir então que ele vai ser mais velho, vai ter uns 36 ou 38 anos, ainda não defini, mas sobre o nome da drag, eu gostei que vocês falaram pra poder usar inspirado em divas mais antigas e na cena drag brasileira dos anos 90 para os anos 2000. E aí a gente tem a Dona Summer, que Summer significa verão, e a Vera Verão, que é uma drag brasileira que verão significa verão também, tá tudo associado ao fogo. E aí faltava uma coisa, que eu pensei assim, Agatha Summer. Claro, nome de drag, tá ótimo, Agatha Summer. Mas ela precisa, né, porque o Samuel, ele vai ter o arquétipo do governante. O que é o arquétipo do governante? É o arquétipo da pessoa, ó, cadê? Seu grande desejo é controlar pessoas e situações, e com isso conquistar poder e prosperidade. O arquétipo do governante é aquela pessoa que quer mostrar que tá acima, que tem luxo, que tem itens caros. Para isso, o nome não pode ser só Agatha Summer, tem que ser Agatha Von Summer. O que vocês acham desse nome? E aí o Gustavo, eu tô com dois nomes ainda de sugestões que vocês mandaram. Soraya, eu amei o nome Soraya, eu não sei o que vocês acham, mas Soraya significa brilhante e luminosa, e eu acho que Soraya é um ótimo nome para uma drag. E aí umas pessoas me mandaram que Alaya ou Alia é céu brilhante e subir, ou Anila, que significa vento. E aí quando mistura Soraya Anila ou Soraya Alaya, fica um nome muito de drag. Eu amei essa ideia. E aí aqui pro Gustavo eu deixei o arquétipo do criador, entre parênteses herói, porque ele é o protagonista, mas isso é outra história. O arquétipo do criador é aquela pessoa que precisa criar, ele quer deixar sua marca no mundo, e o Gustavo sendo um artista, nada melhor do que isso. E a coisa mais legal de utilizar arquétipos é que a gente pode pegar, por exemplo, inseguranças, medos e tudo mais que eu ainda vou preencher já. Isso daqui sobre eles, pensando nesse arquétipo. Então qual é o lado negativo desse arquétipo? Limpei então as características aqui do Gustavo e vou abrir aqui com vocês o e-book do Quarto Setor. Se você nunca viu esse e-book, é porque tá lá nas primeiras playlists do Roteirizando aqui no canal, mas eu vou colocar aqui no link da descrição um link para vocês poderem acessar e baixar isso daqui se vocês quiserem. E a gente vai usar a parte de criar personagens, como estruturar isso, que é uma coisa que eu normalmente faço, então eu coloquei nesse e-book pra gente ver. E vamos lá. A essência é o que move essa pessoa na vida. A essência deve ser aquilo que, independente da situação, a pessoa se manterá fiel. É o desejo constante que a motiva. Então, se a gente sabe que o Gustavo é o criador, o que motiva ele constantemente é criar coisas novas. A identidade é como a pessoa é vista pelos outros. Coloquei então que o Gustavo é uma pessoa imaginativa, amigável e um pouco egocêntrico. Porque a gente sabe que muitas vezes os artistas costumam ter um pouco o ego inflado. A emoção é como a pessoa lida com sentimentos. Como o Gustavo é um artista, eu coloquei que ele sente as emoções profundamente. Ele é um pouco impulsivo, ansioso, mas ele é levemente racional. Esses que sobraram são as características complementares. Deixa eu escrever aqui, já vem. Comunicação do Gustavo, então, é falante, expansivo, extrovertido e energético. Afinal de contas, ele é uma drag. Relacionamentos, ele é fiel. Porém, ele é um pouco injusto com as pessoas caso as coisas fujam do seu controle. Já que ele tem o arquétipo do criador e ele quer sempre criar coisas novas, ele monta roteiros na sua cabeça de como as coisas têm que acontecer em determinados momentos. No seu show de drag, no teatro, nas coisas em geral. Quando as coisas fogem do ideal, ele acaba sendo um pouco injusto com as pessoas porque ele é, ao final de contas, um pouco egocêntrico. Então ele tem essa relação aí com as pessoas. Força interior, mesma coisa, a gente já sabe, vontade de criar e deixar sua marca no mundo. Crença, eu deixei em branco porque eu acho que para ele eu ainda não tenho necessidade de ver essa questão. Inseguranças é o medo da mediocridade e do esquecimento. Vamos então para o Samuel, escrever aqui também sobre o arquétipo do governante para a gente terminar de preencher algumas coisas.
O arquétipo do governante é a liderança, a persuasão, o controle. O governante tem carisma e sabe se expressar bem, por isso se transmite com autoridade, responsabilidade e confiança. Seu grande desejo é controlar pessoas e situações e com isso conquistar poder e prosperidade. Para ele, o status é algo importante e demonstra sua superioridade aos outros. Para o Samuel, eu achei interessante criar uma narrativa que vá de acordo com a idade dele e com a geração, e provavelmente a criação que ele teria tido, que é uma criação mais fechada e que ele, como uma pessoa LGBT, precisaria aprender a se virar sozinho, ter estabilidade financeira e conseguir segurança por si mesmo. Então, tudo isso faz ele ser uma personalidade governante atualmente. A essência dele é estar no controle das situações e seguro. A identidade é que gosta de demonstrar luxo e status. A emoção, ele é frio, racional e introvertido, porque até na comunicação ele é expressivo, mas tem dificuldade em se abrir com outras pessoas. Os relacionamentos, ele é distante, solitário e fechado. A força interior dele, o que motiva ele a agir no mundo, é segurança e estabilidade, simplesmente isso. Crença eu também não preenchi no momento, e inseguranças é o medo da rejeição e de se sentir inferior, perder o poder e influência. Porque na mente dele, o que faz ele estar seguro no mundo é o seu dinheiro, o seu status e a sua posição. Temos protagonista, primeiro ponto do vídeo. Vamos para os coadjuvantes. Vamos lá. Eu vou falar bem rapidinho aqui sobre as referências que eu separei pra eles. Começando pela Deia, na minha cabeça, ela tem a personalidade da Edna Moda, mas a aparência da Courtney de High School Musical, The Musical, The Series. Ela tem também o arquétipo da cuidadora e do sábio, o sábio principalmente. Sabe naquele grupo de amigos que precisa ter alguém que é a conselheira? É a Deia. A Deia é a conselheira desse grupo de amigos e ela também é a cuidadora. Por causa disso, uma das coisas que ela mais odeia é ingratidão. Se ela tá fazendo alguma coisa pra te ajudar e você não aceita, ela fica pé da vida. Então esta é a Deia. O Diego, por enquanto, eu tô deixando só o Jason Mendoza como referência, porque é exatamente essa imagem que eu tenho ele na minha cabeça. A Nicole, pra mim, tem a personalidade da Hailey Dunphy, mas com a aparência da Ramona, que faz várias séries aí que vocês já devem ter visto. Ela faz Legends of Tomorrow, ela fez Eu Nunca, enfim, aparência dela, personalidade dela, ok? E aí a gente tem a Tânia, que por enquanto também só tá como a referência da Mônica, mas exatamente essa foto da Mônica. Vocês já devem ter conhecido alguém que é desse jeito. Aquela pessoa que é como se fosse business o tempo inteiro, sabe? Então, essa é a Tânia, a pessoa que é ex-jornalista, bem racional, super controladora, mas no fundo ela quer ajudar todo mundo, entendeu? Ela é como se fosse uma mãezona de todo mundo, só que ao mesmo tempo é super irritante, super irritante. Esta é a Tânia, e eu preciso de mais referências pra ela, talvez. Vitor Salles. O Vitor Salles é esse amigo aí, ó, que vocês estão vendo, que é basicamente o Salsicha com o como é que fala esse nome? Berard, do Legends of Tomorrow. É aquele personagem que, né, gosta de aproveitar ali um entretenimento pra relaxar nos finais de semana, né? E é esse é o personagem, tá bom? Tá bom, então tá bom. Enfim, é só isso que eu queria fazer com os coadjuvantes nesse momento, porque depois a gente vai se preocupar com outras coisas deles. Então finalizamos o que a gente deixou em aberto no último vídeo dessa parte de personagem e vamos enfim focar no primeiro ato, que obrigado Gabriel, que já deixou tudo organizadinho pra gente poder ir rápido neste vídeo e ver realmente o que a gente vai fazer em cada etapa. Eu vou utilizar uma estrutura que eu descobri há pouquíssimo tempo, eu vou até deixar o link do canal, os vídeos são em inglês, mas eu amei a explicação do cara, e é dessa forma que a gente vai fazer, então teoricamente vocês já vão meio que ver como funciona também aqui da forma que eu fiz. No primeiro ato, a gente tem que apresentar tudo que a gente precisa, os personagens, coadjuvantes, conflitos, desejos, mas tem uma coisa que a gente tem que ter em mente. Quando a gente está assistindo aquela história, a vida do personagem não está começando ali, ele já tem uma vida ali acontecendo. Então ele já tem problemas, ele já tem desejos e objetivos, ele já tem obstáculos que está tentando superar. A gente simplesmente vai começar a assistir ele até que alguma coisa realmente chacoalhe esse cotidiano, ok? Então, no primeiro momento, nosso protagonista está vivendo uma situação imperfeita e ele tem um objetivo inicial,
que não tem a ver com o conflito da história, é algo que ele já estava fazendo na vida dele e a gente que chegou para assistir. Gustavo é um artista que luta para encontrar seu espaço, atua em peças de teatro e faz performances em drag. No teatro, um lugar que fervia cultura há poucos anos, cada vez menos pessoas estão aparecendo para assistir. Isso é um reflexo direto do aumento dos custos de vida da cidade. Na casa em que divide com os amigos, o aluguel também aumentou. Segundo o locatário, é devido à construção de um mercado e de um shopping próximos. Na boate, Gustavo é sempre colocado como um dos últimos da noite por Samuel, que é a drag queen da casa e apresentadora. Então, quando a história começa, o personagem já tem um objetivo que ele está ativamente buscando, mesmo estando preso nessa situação imprópria cheia de problemas. Esse objetivo é diferente do desejo da vida dele. O objetivo é algo que ele está fazendo, enquanto o desejo é algo que ele só sonha em fazer. Então, por exemplo, o desejo do Gustavo é deixar sua marca no mundo, a gente já sabe. Mas o objetivo inicial, que aí eu separei aqui, busca conseguir se apresentar em um melhor horário na boate drag. Para isso, está tentando ativamente, chamar a atenção do público e do dono da boate com shows e figurinos mais interessantes. Então, este é o objetivo que ele já está ali, passando na vida dele quando a gente entra na história. Esse objetivo inicial, obviamente, tem uma oposição inicial. É algo que deseja manter o status quo. Normalmente, claro, é a pessoa que está se beneficiando dessa situação. É através desse conflito pré-existente que a gente apresenta quem é o nosso personagem e como ele se comporta. Então, a oposição inicial do Gustavo aqui, é o Samuel, obviamente. A drag queen da casa. Ele não permite que os holofotes saiam dele e faz questão de mostrar que é melhor por ter roupas e acessórios de luxo. Ok? Definimos esse mundo comum. Distúrbios. Vamos chegar nesse momento. A gente já sabe que o distúrbio é o momento que vai chacoalhar o status quo e o mundo comum dele. É um evento que pode ser rápido ou longo, ou seja, pode ser uma cena ou pode ser uma sequência de várias cenas que vão acontecendo, que sacode, o mundo comum. Acabei de falar isso. Ele não altera, por enquanto, esse objetivo inicial do personagem, ok? O incidente incitante, o distúrbio, é o seu encontro com o ser elemental. Aqui eu escrevi um pouquinho como seria uma cena que eu imagino desse encontro, porque eu perguntei pra vocês no último vídeo que se vocês acham que esse encontro tem que ser na floresta, na boate, e vocês chegaram numa conclusão que tem que ser quando ele tá saindo da boate. Gustavo tá voltando pra casa no final da madrugada após o seu show. Um vento forte de chuva faz com que ele decida pedir um Uber ao invés de voltar de ônibus como de costume. Enquanto espera, escuta alguns gritos. Ele encontra uma mulher sendo atacada em uma viela e a salva com um canivete. A mulher vai agradecer, mas sai gritando. Gustavo olha para trás e uma silhueta brilhante o encara. A criatura corre em sua direção e entra no seu corpo. Então esse é o incidente incitante, o primeiro distúrbio do mundo cotidiano ali do Gustavo. É o momento... Engasguei. É o momento que ele tem um encontro com o elemental. Em seguida vem o dilema, que a gente também conhece como debate em outras estruturas como a jornada do herói. É o momento em que o protagonista é forçado a escolher entre ficar na situação que ele já conhece ou entrar numa situação nova e completamente desconhecida. Aqui eu deixei uma nota que é importante existir uma decisão, porque faz com que o personagem seja alguém ativo e que participe da história. Ele tem uma voz ali dentro. E aí eu escrevi uma cena enorme aqui embaixo sobre a decisão, o dilema do Gustavo, que vem logo após a cena do distúrbio. Não sei se vai ser essa cena que vai ficar no final, mas vocês me digam o que vocês acham. Gustavo acorda em seu quarto sem se lembrar como chegou ali. Ele não se sente bem. Conforme procura alguém pela casa, percebe várias coisas reviradas, como se um tufão tivesse passado. Ele escuta o barulho da máquina de costura de Deia. Quando entra no cômodo, ela não se dá conta da presença dele. Ele fala, mas ela não ouve. Chega a se aproximar e tentar encostar em seu ombro, mas a sua mão passa através do corpo da sua amiga. Ela se sacode com um calafrio e Gustavo se desespera. Ele tenta gritar, mas ela permanece indiferente. Gustavo corre pela casa, mas suas tentativas de chamar a atenção são infrutíferas. Ele chega então em seu quarto. Na cama está seu corpo deitado. Havia morrido, talvez? Isso não chegava nem a passar na sua mente ainda, porque parado ao lado do seu corpo estava uma figura luminosa. O ser faz menção em encostar em seu corpo, mas Gustavo dá um passo à frente. Ambos param. Eles repetem a cena. O ser então se afasta e estende a mão para Gustavo, que permanece imóvel.
O ser inclina o que seria a sua cabeça e estende mais um pouco a sua mão. Gustavo dá então o primeiro passo, o segundo, terceiro e logo encosta na mão do ser. Tudo fica branco. E aí o que vai acontecer a partir daí é que o ser vai mostrar várias cenas do que está acontecendo ali no mundo e ele vai mostrar que ele precisa da permissão do Gustavo para poder ser salvo. Ele vai mostrar que ele está ferido, que ele está sem energia e ele precisa dessa ajuda. E o Gustavo vai entender essas coisas através dessa cena porque o elemental não vai falar, ele não tem voz. Ele só se comunica através dessas visões e essas coisas. E o Gustavo vai aceitar. E esse é o momento que o Gustavo se torna o novo papel, que é o momento em que a gente entende que tudo mudou. E a gente vai iniciar o segundo ato a partir daí. O que vocês acham? Gostaram da forma como eu coloquei isso daqui? Acham que pode ser de outra forma? Só colocar aqui nos comentários o que vocês acham dessa situação toda. O primeiro ato é basicamente isso, as etapas principais, mas é claro que ainda tem as subtramas que a gente já conversou no vídeo passado. Só clicar aqui em cima. Que é a subtrama do quê? O teatro sendo fechado, os amigos tendo que decidir criar um canal no YouTube de sketches, ele começando a pensar numa peça. Essa subtrama vai rolar ao mesmo tempo que essa coisa principal tá rolando com o nosso protagonista. O que eu quero fazer aqui é só terminar de planejar o primeiro ato com as subtramas. Não gravei no outro vídeo porque eu tava com a voz já praticamente esfarelada, minhas cordas vocais. Voltei aqui na página de História Pregressa pra gente preencher outras histórias pregressas que a gente também precisa. O do teatro ficou da seguinte forma. Seu Cláudio é um senhor idoso, dono do Teatro Evangelina Cardoso, criado por seu pai e nomeado em homenagem à sua mãe, que fora uma atriz bastante conhecida na região. O local serviu por muitos anos como um centro cultural municipal com exposições, musicais e atrações itinerantes, mas hoje em dia cada vez menos visitantes aparecem em suas portas. Atrações mais luxuosas e cinemas modernos dos shoppings têm conquistado a população e deixado a situação financeira de Cláudio complicada. Déia e Gustavo trabalham como costureiros. Eles têm um pequeno estúdio em casa no qual guardam todos os figurinos já criados por eles, além também das roupas extravagantes da Soraya Nila, que talvez a gente fique com esse nome. Sua clientela básica e recorrente são pessoas querendo ajustar roupas e o fluxo de clientes é até bom, não podem reclamar. Mas o sonho de Déia é ter uma marca com seu nome e se tornar uma autoridade no assunto de roupas fashion. Gustavo, por outro lado, também sonha em se tornar uma estrela da noite, fazendo shows pelo país e desfilando para grandes marcas. Os dois passam bastante tempo sonhando acordado no pequeno estúdio. Diego, este daqui, é personal trainer e quase não para em casa. Sai logo cedo para correr. Na hora do almoço aparece para fazer um shake, depois encontra com alguns clientes e só aparece novamente à noite para as apresentações de teatro. Ele é uma pessoa boa, mas parece que sua mente está em outro planeta. Suas observações são tão absurdas que chegam a beirar o genial. É difícil dizer se ele é muito louco ou muito inteligente. Atualmente, muitos dos seus clientes têm escolhido fazer exercícios nas academias modernas que abriram nos shoppings. Seu objetivo tem sido criar uma presença nas redes sociais para chamar mais atenção. E claro, ninguém melhor do que Nicole para ajudá-lo com isso. Desafios, dancinhas e praticamente qualquer coisa absurda e viral são um prato cheio para Diego e parece estar dando certo. Nicole, que é esta daqui, né? Nicole é uma influencer de beleza e estilo de vida que às vezes se perde na própria personagem. Ela é um pouco pirada nos números e pode fazer algumas loucuras para se manter relevante. Seu espírito é livre e a cada semana ela descobre algum nicho diferente e mergulha de cabeça. Já teve sua fase de yoga, outra de colecionar brincos exóticos e recentemente tinha começado a criar casas estilosas para pássaros. Apesar de sua necessidade por atenção, ela se revela uma pessoa muito carinhosa e atenciosa. Atualmente seu objetivo é se encontrar, o que parece ser uma coisa diferente a cada semana. Tânia, esta daqui que a gente tem como referência, ó, Tânia, é a sensata do grupo, às vezes um pouco racional demais. Trabalhou na área de jornalismo por 10 anos até que teve um surto nervoso e decidiu trocar de carreira pela sua saúde mental. Hoje em dia, além do teatro, que sempre fora seu sonho, trabalha como professora de escrita criativa para crianças e adolescentes. Suas emoções são bem claras. Se ela estiver limpando ou cozinhando alguma coisa de fones de ouvido, significa não fale comigo porque eu estou tentando não surtar por alguma coisa que aconteceu. Seu objetivo hoje em dia não é muito claro, e se ela parar para pensar é possível ter um colapso.
Ela só deseja conseguir estabilidade financeira e talvez um marido, porque talvez não tenha muitos óvulos, ou seria melhor congelá-los. Mas com que dinheiro? E se ela adotasse? Mas ainda não tem condição de ser mãe, precisa primeiro se estabilizar. Será que ela está no caminho certo? E se voltasse para o jornalismo? Mas ninguém iria contratar ela depois do que aconteceu. E assim continua sua mente, a todo momento que ela tenta parar para poder pensar se ela está no caminho certo. Salles é esse daqui que a gente tem como referência. Salles é o mais jovem do grupo, é formado em publicidade e tem pós-graduação. Mas talvez você não imagine isso ao ver ele todo largado no sofá no meio do dia, um pouco alto, se é que você me entende. Ele trabalha em horários estranhos e somente através do seu computador. Ninguém sabe ao certo o que ele faz, mas a sua descrição é que é um nômade digital do marketing. Seu objetivo é continuar do jeito que está. Isso porque o que ninguém sabe é que ele está ganhando muito dinheiro. Vez ou outra ele aparece com algum item caríssimo para casa, como o aspirador robô de última geração que comprou após reclamarem que ele não estava varrendo direito os cômodos. Salles é um mistério. Samuel, que a gente ainda não tem imagem de referência, é a outra drag, né, inimiga do Gustavo, e tem 36 anos, mora em um apartamento enorme com seu namorado médico. Sua vida profissional tá ótima, é a drag queen mais conhecida da região e apresenta todos os shows da boate, que a gente ainda não tem o nome, precisamos decidir, então vocês podem colocar aqui nos comentários qual que vai ser o nome da boate. Mas mesmo assim, ele tá infeliz. Acha que seu namorado o está traindo, mas tem medo de descobrir, porque no fundo sente que não conseguiria achar outra pessoa. Essa frustração tem sido refletida na forma como tem tratado as pessoas, principalmente Gustavo, que tem enorme potencial para tomar o seu posto. O que eu vou fazer aqui agora é só colocar em tópicos o que a gente já tinha discutido que vai rolar de subtramas. Como situação inicial, né, que é a situação imperfeita, a gente tem o seguinte. O grupo está apresentando uma peça lindíssima, com cenários bem construídos e figurinos também excelentes. Mas ao final dos espetáculos, dos mais de 500 assentos, apenas uma centena está preenchida. As palmas existem, mas não são suficientes para manter aquele lugar funcionando. Eu quero deixar claro, quando a gente for começar a planejar cenas e tudo mais, que não é que a peça não está recebendo pessoas porque ela é de baixa qualidade e baixo orçamento. Não! Eles fazem peças bonitas, eles são bons atores, eles têm bom figurino, bom cenário, bom tudo. Só que não está sendo suficiente. Então essa é a situação inicial. Objetivo inicial nessa subtrama. O grupo tem tentado de todas as formas atrair novas pessoas, desde convites gratuitos sorteados nas redes de Nicole e Diego, né, que a gente já sabe agora pela história pregressa que eles são influenciadores, até a distribuição de panfletos nas escolas que a Tânia trabalha, que também pela história pregressa agora a gente pode usar isso. E aí a oposição inicial são os cinemas chiques dos shoppings que atraem muito mais as pessoas, né, por causa de ter 3D, ter 4D, ter um monte de outras coisas. No distúrbio eu coloquei que o seu Cláudio recebe uma oferta de compra do teatro pela construtora que tem renovado a cidade. O valor é praticamente irrecusável e, apesar de ser a história da sua família, ele se vê obrigado a aceitar. Ele conta isso ao grupo. Então aqui, como a gente já tem a história pregressa do teatro também, a gente sabe que tem um valor emocional ali dentro para a família do Cláudio, então isso também já vai ajudar a criar mais emoção dentro da história. E o dilema, né, vai ser que o grupo decide, a gente tem que ter uma decisão para eles serem ativos dentro da história, o grupo decide que vai arranjar uma forma de salvar o teatro, transmitir as peças online e criar um canal de sketches no YouTube. Eles pedem que Cláudio espere um mês para aceitar a proposta. Montei então a subtrama do Samuel e vamos ver como ela ficou. A subtrama do primeiro ato, né? No próximo vídeo a gente vai definir o segundo ato de todas as pessoas. Situação inicial. Samuel está estabelecido como drag queen na cidade e apresenta todos os shows da Boate X. Novamente, deem opiniões de nomes para boate aqui embaixo nos comentários. Objetivo inicial, continuar relevante. Oposição inicial, principalmente o Gustavo que tenta roubar os holofotes. Só que aí vem o distúrbio. Gustavo faz um show incrível com roupas esvoaçantes e parece mágica. O público vai à loucura. O dono da boate elogia e Gustavo aproveita para pedir um melhor horário. Ele acata e pede que Samuel faça o ajuste. O dilema, então, do Samuel é que ele decide que vai descobrir como que o Gustavo fez aquele show, já que a boate não tem ventiladores, essas coisas para poder fazer essas coisas, e ele queria fazer igual também, ele quer aprender a fazer aquela mágica que o Gustavo fez. No começo ele vai achar que é um truque de mágica, sabe? Igual aquelas mulheres que trocam de roupa num instante. Então ele quer aprender o que o Gustavo fez e vai começar a investigar no segundo ato, ok?
Verdade, né? Eu tenho que fazer uma história pregressa para empresa construtora. Vou escrever e já vem. Eu decidi colocar uma mulher como CEO da construtora, pra gente também não ficar naquele basicão de sempre de colocar um homem branco como o dono, um velho, sabe? Então, vamos quebrar um pouquinho. Jamila é a atual CEO da construtora Y. A empresa foi fundada por seu bisavô e focava principalmente em construir condomínios residenciais de luxo. Mas quando ela assumiu o comando, decidiu expandir os negócios para a construção de shoppings, clubes e todos os tipos de lugares modernos e tecnológicos. A ideia teve um resultado excelente e por isso conseguiu uma parceria com a prefeitura da cidade, que a gente também não tem nome, pode colocar aqui embaixo, para levarem a cidade para o futuro. Para um dos projetos, a construtora iniciou o desmatamento de uma área florestal da cidade, mas o que era para ter sido finalizado em um mês estava estagnado. Quando ficou sabendo disso, Jamila foi analisar o motivo dos seus investimentos estarem se perdendo e nada havia sido construído ainda. No local, os trabalhadores relataram que as máquinas estavam parando sozinhas e que o local parecia ser assombrado. Cética e racional, Jamila não aceitou a desculpa. Pediu que todos virassem à noite com ela supervisionando porque queria todas as árvores derrubadas até o dia seguinte. Gente, não leve em consideração os erros de ortografia e de coisa que não, porque eu escrevi rápido, tá? Aí aqui uma ceninha de como ela se fundiu com o Elemental, porque quando começa a história, ela já está com o Elemental junto dela. Era noite. Enquanto o serviço acontecia, Jamila estava em seu carro com o ar-condicionado ligado e assistindo uma série na tela embutida do veículo. Porém, os equipamentos eletrônicos começaram a falhar. Vendo que o mesmo acontecia com os tratores, ela decidiu sair para averiguar. Um assovio ecoava pela mata ainda de pé. Os homens não desceram dos veículos, sabiam que não deviam mexer com isso. Mas Jamila começou a questionar quem estava zombando dela, dizendo que iria processar a pessoa. Um vulto passou pela mata e, sem pensar duas vezes, ela correu atrás. Uma escuridão se formou à sua volta. Ela tentou ligar a lanterna do celular, mas de nada adiantava. Dois olhos brilhantes então a encararam e vieram em sua direção. O Elemental e ela se fundiram, mas o ódio presente nele se misturou com a raiva dela e uma dependência se formou. Jamila estava no controle, mas ao mesmo tempo não estava. Desde então, ela passou a usar esses poderes para afastar as pessoas das casas e assombrar lugares da cidade que queria comprar. Dessa forma, o valor caía bastante e seus negócios podiam expandir. Então eu acho que com essa história pregressa da construtora a gente finalizou tudo que precisava para o primeiro ato. Eu não vou criar uma subtrama para ela nesse primeiro ato, porque provavelmente a gente só vai descobrir sobre ela no segundo ato. Então só no próximo vídeo que a gente vai realmente se aprofundar quando o Gustavo começar a descobrir seus poderes, fazer esse show que vai causar o distúrbio do Samuel, que vai entrar em contato com a construtora e as sombras e não sei mais o que. Então tudo isso é no segundo ato, na primeira parte e na segunda parte do segundo ato. E é isso então, acho que finalizei essa parte que eu precisava. Espero que vocês estejam gostando dessa série, eu sei que tem muita gente colaborando, mandando um monte de coisa, perguntando quando que ia voltar. Voltamos, estamos aqui, gravei 3 vídeos hoje para vocês verem como que eu estou aqui, ó, de peito aberto, eu esqueci a expressão que eu ia usar, mas firme e forte, para poder gravar mais vídeos. E é isso, tô meio sem voz, meio exagerado, sei lá a palavra. Ai, mente bugou, hora de terminar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem o que dá pra fazer aqui embaixo? Dá pra clicar no se inscrever quem não é inscrito, ativar a notificação e principalmente quem puder compartilhe o vídeo aqui do canal, porque ajuda a crescer, né? As outras pessoas comentarem e verem coisas que eu tô fazendo aqui nas internets da vida. É isso. Vejo vocês no próximo episódio.